Oi, gente! Dessa vez eu trouxe para vocês um colete de adulto em tricô, com gola altíssima. E vou mostrar para vocês o passo a passo. Tem muito tempo que eu não apareço com tricô por aqui. Nós vamos precisar de 3 novelos urbano, na cor que você preferir. Aí eu mostro para vocês a cor que eu utilizei, que foi a 6570, é um lilás, né? Vamos usar a agulha de tricô número 10 e a agulha circular número 10. Gente, a agulha circular é opcional, não precisa. Quem não sabe trabalhar com ela ou não tem, não precisa para esse projeto. A gente consegue se virar bem com a agulha reta, tá bom? Vamos precisar de 2 retângulos grandões desse aí, gente. Medindo 48 centímetros de comprimento e 38 centímetros de largura, de ombro a ombro, tá? É um tamanho P que a gente vai fazer. Vamos iniciar começando aí a colocar na agulha. Você separa um bom pedaço, tá, gente? A gente vai colocar 36 pontos na agulha, tá bom? Para esse tamanho que eu vou fazer com esse material que eu tô utilizando, né? Então, serão 36 pontos na agulha pra gente fazer somente ponto em tricô e atingir esse retângulo que a gente precisa. Você separa um bom pedaço de fio e vai fazendo desse modo que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Coloquei os 36 pontos na agulha e agora a gente vai virar aqui para poder voltar para o nosso trabalho, né? Iniciar novamente. Gente, quem tem dificuldade, volta o vídeo, coloque em câmera lenta, tem essa opção no YouTube, tá bom? Para poder tentar aprender ou a fazer novamente. É só voltar o vídeo. Aqui eu separei um bom pedaço, estou mostrando para vocês, para a gente poder fazer esse V assim, ó, na nossa mão e colocar os pontos na agulha dessa maneira, que eu ensinei no início. Quem tiver dificuldade, volta o vídeo e faz novamente, vê quantas vezes forem preciso. O tricô, na minha opinião, ele é um pouco mais difícil do que o crochê, então quem está iniciando agora, volta o vídeo e tenta novamente, tá, gente? O importante é a gente treinar e conseguir. Esse é o ponto em tricô, que dá um nome à arte, tá? Você entra com a agulha, dá uma voltinha e retira o primeiro ponto da agulha. Vai fazer isso com os outros seguintes. Aí eu já tô acostumada a colocar no pescoço, gente. Quem tiver dificuldade, vou mostrar do outro jeito, tá? Eu já tô acostumada a colocar no pescoço mesmo. Mas tem uma outra maneira, ó. Tirei do pescoço. Quem quer fazer, é muito aprendiz mesmo, ainda não tem a noção do tricô, é só fazer assim, ó. Dá a voltinha e tira da agulha, tá? Deixa solto na mão mesmo, não precisa colocar no pescoço, tá bom? Mas tem essas duas maneiras de fazer. Esse é o ponto tricô, para quem não conhece, é o ponto mais fácil do tricô, tá? Então, esse colete vai ser todo nesse ponto, bem facinho. A gente vai seguir fazendo agora esse retângulo grandão aí que eu mostrei pra vocês, tá? Quando chegar no finalzinho, eu mostro pra vocês como que a gente vira e continua fazendo o mesmo ponto. Chegando no final dessa primeira carreira, a gente vai fazer o último ponto do mesmo jeito. Entra, passa a nossa linhazinha, nossa lã e retira o último ponto. Agora, gente, a gente vai virar o trabalho, virar a agulha novamente, passar para a mão esquerda, se você for canhoto é ao contrário, né? E vai fazer o mesmo processo de novo, tá? Igualzinho. Isso daí vai se repetir até a gente ter o tamanho que a gente precisa, que é 48 centímetros de comprimento dessa base retangular, tá bom? E é basicamente isso. A gente vai continuar indo e voltando, até a gente obter o tamanho que a gente precisa, tá bom? Chegamos no tamanho do retângulo que a gente precisa e agora a gente vai retirar esses pontos da agulha, tá, gente? Vou mostrar com vocês em detalhes agora. A gente vai pegar 2 pontos juntos e fazer o tricô, que é o ponto tricô, e retirar da agulha. Para fazer esse arremate, a gente vai sempre voltar com o primeiro ponto para outra agulha novamente, como eu tô mostrando. E vai pegar outro junto, então são 2 pontos juntos sempre, voltando com o primeiro ponto para a agulha. A gente vai fazer isso até o final dessa carreira, para retirar todos esses pontos da agulha e ele ficar bem arrematadinho, bem bonitinho. Quando chegar no final, eu vou voltar aqui e mostrar para vocês como que fica. Chegamos aqui no final, a gente vai fazer do mesmo jeito. Voltamos com o primeiro ponto para a agulha, pegamos 2 juntos e vamos voltar com ele novamente para a agulha, sobrando 2 pontos juntos. E vamos finalizar fazendo os 2 últimos mesmo, tá?
Agora a gente corta o nosso fio. Vou deixar um bom pedaço para costurar o ombro. E a gente vai passar esse fio por dentro desse nozinho e vai puxar para dar um nó e finalizar essa carreira que a gente arrematou. É isso, gente. Prontos os 2 retângulos e agora a gente vai unir as laterais do nosso colete, tá? E também os ombros. Então, eu vou mostrar para vocês 3 formas de vocês unirem essa lateral, tá? Com agulha de crochê, quem já tem essa prática, e com agulha de tapeçaria, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar a agulha número 5, acrílica. Então, não tem segredo para quem já conhece o crochê, é só colocar a agulha ali nas 2 laterais, puxar o nosso fio e a gente vai trabalhar pontos baixos em toda essa parte de buraquinhos aí, na lateral. A cava do colete fica grande, né, gente? Então, eu não vou costurar muito até lá em cima não, por conta da cava do braço, né? Então, aqui é ponto baixo. Para quem já conhece, inseriu a agulha, ponto baixo, até o tamanho que a gente quer atingir da cava. Isso é opcional, tá? Então, à medida que vocês podem fechar mais o braço ou deixar o braço mais aberto, né? Depende, vocês querem um colete mais justinho ou se vocês querem um colete mais folgadinho, que é, no caso, o que eu fiz, tá bom? E a costura fica assim mais altinha do lado de dentro, né? No caso, do lado avesso. E do outro lado fica bem visível, tá vendo? Se vocês forem utilizar a agulha de crochê, gente, vocês vão unir lado avesso com lado avesso, porque a costura fica certinha para onde vocês estão passando a agulha, tá? Caso vocês utilizem a agulha de tapeçaria, que eu vou mostrar também, aí fica diferente. Aqui eu tô mostrando para vocês o ponto baixíssimo. Ele é diferente do ponto baixo, né? Você insere a agulha e passa a lã direto pelo buraquinho. O ponto baixo você dá 2 laçadas. Esse aqui você passa direto, esse é o ponto baixíssimo. São 2 maneiras com agulha de crochê de você costurar a peça, ou ombro ou lateral, tá? Essa é a segunda maneira, e agora eu vou ensinar pra vocês com a agulha de tapeçaria também, tá bom? E do outro lado fica assim também, ó, meio invisível, tá vendo? E agora, gente, com a agulha de tapeçaria, pra quem não tem a prática no crochê, eu optei por botar com a agulha de tapeçaria essa lateral, tá? Por motivos de eu achar que a peça fica um pouco mais leve. Então, esse aí não tem erro. Você vai botar, no caso aí, lado direito com o direito. Por quê? Porque a costura de tapeçaria, ela vai ficar pro lado de dentro, olha lá. Então, a gente vai costurar assim, lado direito com lado direito. E aí, gente, eu já passei pra vocês aí a medida do ombro, mais ou menos 8 centímetros de cada lado, que eu costurei, e dessa vez eu optei pela agulha de crochê, tá? Então, a lateral da minha peça eu fiz com a agulha de tapeçaria e os ombros eu utilizei a agulha de crochê, tá bom? Opcional, podem usar qualquer uma. E agora a gente vai subir a nossa gola, gente. Eu vou utilizar a agulha de circular. E quem não tem essa praticidade, já não tem o jeito, a manha, né, da agulha circular, pode utilizar a agulha reta, gente. A agulha reta, caso você vá usar, a gente vai contar a quantidade de pontos que tem nessa cava do pescoço e vai botar essa mesma quantidade de pontos na agulha reta, tá? Mas aqui no caso, eu vou mostrar pra vocês como eu puxo os pontos pra agulha circular. Eu utilizo a agulha de crochê, mas também dá pra usar a própria agulha de tricô. Então, eu vou mostrar pra vocês dos 2 jeitos. E aqui não tem muito mistério. A gente vai inserir a nossa agulha de crochê. Eu vou inserir logo aqui no meio, na parte das costas, que eu coloquei como costas, tá? No meio da cava do pescoço, na parte das costas. Porque vai ficar uma aberturinha pra gente costurar depois, tá? Então, eu preferi botar no meio pra costura ficar depois no meio, retinha, né? Certinha. Então, eu puxo a agulha com o fio de lã e eu já vou colocando os círculozinhos, né, os pontinhos na agulha de tricô. Não tem muito mistério, gente, é muito, muito fácil, porque depois eu vou arrematar esse fio que a gente entrou, que ele vai ficar sobrando ali, só vou dar um nozinho depois e fica tudo certo. Então, em cada buraquinho desse aí, eu vou inserir um pontinho na minha agulha de tricô, que também é da mesma numeração da que eu usei lá no início, é número 10. A agulha circular, gente, ela é muito prática, porque ela tem um fio de arame ali envolto,
que a peça fica maleável. Em tudo que é circular, a gente consegue fazer sem costura, sabe? E a agulha fica muito maleável, você consegue trabalhar muito bem. Então, eu preferi subir já na gola esses pontos na agulha circular, porque ela já vai inteiriça ali, eu não vou precisar costurar essa gola de novo nesse buraco da cava do pescoço, entendeu? Mas quem tiver dificuldade, como eu falei, pode utilizar a agulha reta, fazendo a mesma quantidade de pontos que tem na cava, é só contar o buraquinho de pontos aí e botar essa mesma quantidade de pontos na agulha reta. E depois costurar essa gola nesse buraquinho da cava do pescoço, tá bom? Aqui eu tô mostrando pra vocês como que fica, né, na agulha circular, os pontos. E aqui não tem muito mistério, depois que eu subir esses pontinhos, a gente vai fazer os pontos em tricô, normal, como a gente estava fazendo os 2 retângulos grandões. E aí, pra gente continuar a trama, eu faço os pontos em tricô, normal, e quando eu termino a minha volta, porque eu coloco um marcador pra gente terminar, né, pra gente saber onde a gente inicia e termina a peça, eu viro a minha agulha igual a gente estava fazendo lá no início, no retângulo grandão, e continuo a trama. Porque se eu fizer inteiramente só de um lado o tricô, a trama do ponto vai ficar diferente. Então, eu dou a volta. Então, eu faço lado avesso, lado direito, lado avesso, lado direito. Igual a gente fez o retângulo, tá? Pra trama do ponto ficar exatamente igual. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho um pouco já crescido, tá bom? Aqui é pra mostrar pra vocês já 4 carreiras feitas e também a aberturinha que fica, como eu falei com vocês. Eu não fechei direto, gente, o círculo, porque senão a trama do ponto ia ficar diferente. Como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando lado direito e lado avesso, exatamente como eu trabalhei o retângulo, tá? Porque senão a trama do ponto fica diferente. Se eu subir direto ela em carreira circular, já fechando lá o círculo, vai ficar diferente o ponto tricô. Então, quando eu termino uma volta, eu viro a peça e faço o outro lado. E é isso, gente. Esse é o resultado. Falta aí arrematar os fios, mas isso é coisa rápida, fácil, básica. Ficou desse jeito, bem fofinho, bem quentinho. É uma lã muito bacana de usar. A Urbana é uma das minhas preferidas. Agora só falta arrematar esses fios e costurar essa parte da gola que eu falei com vocês que fica abertinha, né? Mostrei pra vocês. E eu vou fazer com agulha de tapeçaria, porque eu acho que fica mais leve, tá bom? E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, deixem seu comentário. Eu quero muito saber o que vocês estão achando aí dos vídeos que eu tenho postado por aqui. E é isso, gente. Até o próximo tutorial da Mina. Um beijo e até o próximo vídeo.